E hoje, dentro da Cabana Pachamama, vamos iniciar uma série de vídeos que tem como título O Homem à Procura de Deus. Esse título é baseado num livro que traz as diferentes cosmogonias, as diferentes mitologias e crenças de povos espalhados pelo mundo. E é algo interessante, porque independente do tempo, do espaço e da organização social, o homem sempre esteve em busca de Deus, de algo maior, de uma espiritualidade, de algo que o transcenda. E nesse primeiro episódio a gente traz aqui o nascimento do sagrado. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre as primeiras perguntas humanas, os primeiros rituais, a natureza como um ente, um indivíduo sagrado e o início da espiritualidade. No princípio, ou seja, no início da nossa espécie, na nossa cosmogonia, vamos dizer assim, universal, nesse mito universal, então muito antes de termos livros sagrados, templos, líderes religiosos, religiões organizadas, o ser humano como indivíduo já buscava explicações para a existência. Então, o início da consciência nos traz a pergunta do início da existência. Por que eu existo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas são as primeiras perguntas que perpassam a humanidade, perpassam a nossa consciência e que transcendem a mera explicação material. Então, a primeira pergunta que talvez esses indivíduos tenham se feito seja: o que acontece depois da morte? Eu estou aqui trazendo aí um exemplo com o meu grupo, um pequeno grupo social, e um dos nossos indivíduos morre. Algo não está mais ali. O que aconteceu com esse algo que dava ânima a esse indivíduo, que personificava ele? Outras mitologias, outras culturas vão trazer nomes, vão trazer regras, vão trazer presença para essa questão, vão tentar trazer explicações. Mas a primeira pergunta fundacional sempre deve ser: o que acontece depois da morte? Então, evidências arqueológicas também vão nos mostrar que em sítios do Oriente Médio, sítios na Europa, que o ser humano já realizava há mais de 70 mil anos atrás ritos funerários. Dentro desses ritos funerários, os corpos eram enterrados com objetos, pigmentos, flores, ferramentas, outros indivíduos, animais. E aí vem a pergunta: o porquê para esse grupo tão pequeno, tão exposto às intempéries, a predadores, iria colocar a um indivíduo que perdeu a sua ânima, perdeu o seu espírito gerador, com objetos que seriam muitas vezes preciosos para aquele grupo? Porque funda-se aqui algo muito interessante, que são os rituais. Se há ritual, há uma ritualística. Se há ritualística, há uma crença. E qual seria a crença em você colocar ferramentas e elementos do dia a dia junto com o indivíduo? Na vida após a morte. Na necessidade desse indivíduo de possuir e ter consigo esses elementos. Então essa consciência, essa individualização humana faz com que ele perceba algo que é único. Percebe-se que se está vivo, eu estou vivo. E que um dia eu vou morrer. E aí, independente da evolução cultural em diversos pontos do planeta, isso tomou caminhos diferentes. Mas eu estou vivo agora. Em um momento posterior não estarei. E aí constrói-se um ritual sobre isso. Aí começam a surgir as perguntas: e esses elementos? A natureza, o raio, o trovão, o fogo, a água, o que são? Quem são esses animais que estão comigo? O que eles representam? Então, funda-se a natureza como um mistério. As tempestades, as montanhas, o sol, tudo tem um poder, tudo é carregado por um significado. Não há explicações científicas, os primeiros povos começam a ver esses elementos, o vento, o fogo, como elementos espirituais também. E aí surge um conceito muito atual de animismo. Então, a ideia de que tudo tem um espírito. Os rios, as árvores, os animais, as montanhas e diversas culturas aí vão trazer nomes
para esses espíritos. Então nós vamos ter as ninfas para os gregos, nós vamos ter as dríades, nós vamos ter diversas representações para esse espírito gerador da natureza. E o mundo é um templo. Nesse contexto, a natureza, nesse início, não há a construção de algo físico, mas estar nesse espaço é estar nesse templo dessa grande mãe terra. Então, o mundo inteiro se torna sagrado. Constrói-se essa ideia de que eu estou inserido dentro desta grande teia da vida. A natureza é um primeiro templo. E a espiritualidade universal? A gente traz como um mito geracional, como se fosse o início de tudo, em diversos pontos, em diversas culturas, em diversas escavações, inclusive, se percebe que o ser humano, como uma espécie, independente do ponto que ele estava no globo, construiu uma espiritualidade que é universal, um conceito base. A natureza, ela é uma percepção de todos esses povos, e sendo uma percepção de todos esses povos, ali estava. E ali estando, era o elemento ritualístico, espiritual e cerimonial de todos. Então aqui, fechando esse primeiro episódio, a gente pode conceituar que essa busca de Deus pode ter começado quando o primeiro ser humano olhou para o céu e perguntou: qual o sentido de tudo isso? O que está ao meu entorno? Qual é a minha relação com a natureza? Qual é a minha relação com o outro? E aí, a gente constrói conceitos para o próximo episódio. Muito obrigado.